A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida e sua família. Hoje vamos falar dos 7 pecados mais graves que vão acontecer no final dos tempos. Mas antes, inscreva-se no meu canal para receber mensagens de fé e esperança e para fortalecer a sua fé. Amém? Vamos lá? Tem acontecido muitas coisas que provam que estamos no fim dos tempos. Já podemos ver isso com o aumento da fome, das doenças, com as mudanças climáticas cada vez mais frequentes e também com o ser humano que está cada vez mais distante de Deus. E foi exatamente sobre isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Veja o que ele disse. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Perceba que a maldade é uma das coisas que Jesus disse que iria aumentar no mundo pouco antes de sua volta. E é exatamente isso que está acontecendo, não é mesmo? E quem nos confirma isso é o apóstolo Paulo. Vamos ver o que ele escreveu em sua segunda carta a Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias, e é exatamente isso que eu quero te provar no vídeo de hoje, te mostrando 7 pecados que vão dominar o mundo antes da volta de Jesus, para que você vigie e não os pratique. Primeiro pecado, egoísmo. O primeiro pecado apontado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo é o egoísmo, e se analisarmos bem, isso já está acontecendo. Basta uma olhada nas redes sociais para ver que o ser humano está cheio de si mesmo, ostentando aquilo que conquistou, não se preocupando com o próximo e nem com as coisas de Deus. O egoísmo é uma das piores doenças espirituais deste século porque mata a essência do homem e o afasta do Senhor. Ele vai contra os principais mandamentos de Jesus, que é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. O egoísmo está tomando conta do mundo, mas nós cristãos não podemos nos conformar com isso. Devemos seguir os passos de Jesus que veio para servir e dar a sua vida, para nos salvar do pecado. Você está disposto a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor? Segundo pecado, avareza. O segundo pecado que o Paulo traz em sua carta é a avareza, que nada mais é do que o amor ao dinheiro. E em outro momento ele disse, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Você já parou para pensar na quantidade de crimes que são cometidos no mundo todos os dias por causa do dinheiro? São fraudes, roubos, homicídios, guerras. Famílias são destruídas e sonhos são interrompidos por causa do amor ao dinheiro. Mas veja bem, o problema não é o dinheiro em si. O problema é o apego às coisas materiais. E este versículo que acabamos de ler diz que muitos, por amarem ao dinheiro, foram atormentados com muito sofrimento. E é exatamente isso que tem ocorrido nos dias de hoje. Muita gente rica, com muita condição financeira, tem entrado em depressão, tido crise de ansiedade e de pânico, tudo por causa do desejo de querer ter sempre mais. Por isso, meu irmão, tome muito cuidado, pois as pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar e deixam de buscar a Deus e se desviam totalmente da fé. Terceiro pecado, imoralidade. A falta de santidade é um pecado que tem dominado o mundo todo nesses últimos dias antes da volta de Jesus. Basta dar uma olhada na televisão ou nas redes sociais para nos depararmos com cenas totalmente ilícitas,
Homens e mulheres expõem seus corpos a desconhecidos sem nenhuma preocupação. E sabe o que é pior? Tudo é considerado supernormal. Porém, a imoralidade é uma ofensa para Deus, pois Ele é santo. Veja o que a Bíblia diz. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, se a gente quer viver com Cristo e reinar com Ele sempre, precisamos nos arrepender de nossos pecados e buscar uma vida de santidade. Por isso, fuja da imoralidade e viva para a glória de Deus. Quarto pecado, blasfêmia. Esse é o pecado mais grave que uma pessoa pode cometer e, infelizmente, vemos isso acontecer o tempo todo, nas novelas, nos filmes, nas séries, nas músicas e também na internet. Veja o que Jesus disse. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfemar é falar mal, xingar, ofender, inventar mentiras, e isso nós sabemos que os fariseus faziam o tempo todo contra Jesus, porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. E talvez você esteja se perguntando, será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você está arrependido, então você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus deixou claro que ele nunca rejeita quem vem até ele. Quinto pecado, comodismo. Nós gostamos que as coisas continuem do nosso jeito e pronto, né? É um dos principais sinais de que estamos acomodados, e quando não tomamos decisões ou assumimos responsabilidades que poderão nos causar algum tipo de desconforto. Mas por que isso seria um pecado? Porque é impossível cumprir o chamado de Deus e levar a palavra às pessoas sem deixarmos a nossa zona de conforto. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ou seja, ele é capaz de transformar a vida das pessoas e restaurar famílias, mas quando você está acomodado, ao invés de sentir desejo de compartilhar do amor de Deus, você se satisfaz por frequentar a igreja e por achar que já cumpriu seu papel de cristão. E nesses últimos tempos, as distrações e entretenimento estão aumentando muito. As pessoas gastam horas, dias e semanas assistindo seriados na TV, ouvindo música, jogando videogame, curtindo com os amigos e nem percebe que Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso, a melhor forma de vencer o pecado do comodismo é lutar contra a sua carne e se unir com as pessoas que têm andado com Deus. Veja o que a Bíblia diz. Pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sexto pecado, arrogância. A pessoa arrogante é aquela que se acha melhor do que as outras e não tem o menor interesse em ouvir outras opiniões, porque ela acha que está sempre certa. Sua vaidade é maior do que qualquer outra. Esse é um dos pecados que tem dominado o mundo. A pessoa que tem arrogância só leva à destruição e ao afastamento de Deus, pois a Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Irmãos, nós nunca devemos ser arrogantes, porque Jesus está prestes a voltar e somente aqueles que tiveram a humildade de reconhecer que não são nada sem a sua graça e misericórdia é que serão salvos, pois Cristo só salva quem se arrepende dos seus pecados e crê nele como único Salvador. Sétimo pecado, ingratidão. A Bíblia diz que o homem tem um coração enganoso e corrupto por natureza, e a ingratidão vem como consequência disso. Ela não é nada mais do que a falta de reconhecimento por aqueles que fizeram o bem. Seja sincero, quantas vezes você agradeceu a Deus por algo hoje? E na última semana, quantas vezes você disse obrigado ao Senhor? Quando a pessoa se torna ingrata, é só questão de tempo para que ela se esqueça de quem a fez conquistar tudo o que tem e esquecer de quem ela é. E hoje em dia, infelizmente, temos visto muitas pessoas desse jeito. Elas recebem dons e talentos, são abençoadas com saúde, paz, bem materiais e ainda assim não agradecem a Deus por tudo que recebem. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus quando ele curou 10 homens leprosos.
A Bíblia diz que somente um daquele grupo voltou para agradecê-lo, e o próprio Cristo ficou surpreso com a falta de gratidão dos outros 9. Lembrando que esse homem que agradeceu nem era judeu, ele fazia parte de um povo considerado inferior. E sabe o que isso nos ensina? Que as pessoas foram salvas por Jesus. E essas pessoas que foram salvas podem cair no erro de não reconhecerem o amor e misericórdia de Deus por terem se acostumado com isso. Por isso, lembre-se todos os dias da grande obra que o Senhor fez na sua vida e agradeça. Irmãos, Jesus está prestes a voltar. Muito em breve a trombeta irá tocar e o Salvador do mundo virá para derrotar o Anticristo, o falso profeta e seu líder, Satanás. E como nós ficaremos diante disso? Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. A escolha é toda sua. Então, não permita que nenhum desses 7 pecados domine o seu coração. Sejam bem-vindos ao canal Palavras de Fé. Deus abençoe.